No Mal Começou, já registramos mais um caso de feminicídio aqui no DF. A gente fica muito triste porque é mais uma mãe, é mais uma família que se desfaz, é mais um filho que presencia a família sendo desfacelada pela violência. É o segundo caso em 4 dias. A gente fala com a Kátia Gomes agora, que vai contar os detalhes desse caso, como tudo aconteceu. E outra coisa, eu não falei como é que terminou essa história não, tem um final trágico que eu ainda não mencionei. Kátia, conta pra gente detalhes do que a gente sabe até agora. Boa tarde, amiga. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a Marley Dias, de 54 anos, ela tinha um relacionamento com um primo dela de primeiro grau, que se chama Giovanni Mendes da Cunha, de 44 anos. Esse relacionamento durou mais ou menos 6 meses, foi um relacionamento bastante conturbado e em maio do ano passado ela registrou a 3ª ocorrência contra ele. Nessa ocorrência, ela conseguiu uma medida protetiva, mas nada impediu que essa madrugada ele entrasse no condomínio dela, que inclusive é um condomínio fechado, com portaria. A polícia agora vai investigar como ele teve acesso a esse condomínio. E aí ele chegou na casa dela, pulou o muro, invadiu e acabou matando a Marley com 3 tiros. Isso na frente do filho dela, de 18 anos. Ela tinha 2 filhos, um de 18 anos e um de 23 anos, do Exército, Neila. Então, assim, uma família inteira agora devastada. Nós temos uma reportagem sobre o caso, vamos ver agora. O condomínio residencial Império dos Nobres, em Sobradinho, foi palco de mais um feminicídio. A vítima, Marley de Barcelos Dias, de 54 anos, foi atingida por 3 tiros no peito, por volta de 3h40 da manhã. Quando os bombeiros chegaram, a mulher já estava morta. O suspeito é o ex-marido de Marley, Giovanni Geraldo Mendes da Cunha, de 44 anos. Ele chegou no condomínio minutos antes de matar a mulher. Segundo a polícia, após o crime, o homem fugiu com o carro da vítima em direção a São Gabriel, em Goiás, e hoje tirou a própria vida. A vítima já tinha 2 ocorrências registradas contra o Giovanni por perturbação e ameaça. Inclusive, estava com uma medida protetiva. Isso, infelizmente, não impediu que ele chegasse perto dela. Marley era professora aposentada e deixou 2 filhos. Pessoa alegre, satisfeita, cuidando dos filhos. E eles estavam juntos há muito tempo? Eu não sei. Eu não sei da vida deles assim particular. Não sabe. Ela trabalhava, tem filhos? Era professora. Este é o segundo caso de feminicídio no DF neste ano. Na última sexta-feira, Isabel Ferreira, de 37 anos, foi assassinada com uma facada pelo ex-companheiro, Marcos Pereira de Souza, de 36 anos. O homem teria assassinado a vítima na frente do filho dela, de 15 anos, após ela se recusar a dar dinheiro para o agressor. Ele queria pagar o aluguel de uma casa que tinha alugado depois que acabou o relacionamento. É completamente sem noção da realidade, todos eles que fazem isso e determinam qual vai ser o final da vida de cada um. Você falou na reportagem o que aconteceu com ele. Ele fugiu e tirou a própria vida. Como isso aconteceu e como a polícia chegou até ele e descobriu, hein, Kátia? Olha só, Neila, detalhe desse caso. Ele foi com o carro de uma prima até a casa da Marley e depois que ele foi com o carro dessa prima, ele roubou o carro da ex-mulher dele e fugiu. A polícia já tinha informações em relação a esse veículo, começou a fazer uma perseguição e em São Gabriel, que fica em Goiás, a polícia localizou ele. Durante essa perseguição, ele parou o carro e deu um tiro na cabeça, Neila. Ou seja, ele acabou tirando a própria vida. Ok, Neila, eu vou pedir licença para você. Como começou a chover, a gente vai ali para baixo, que inclusive o delegado estava posicionado para conversar com a gente, né? Ele acabou indo para lá por conta da chuva, mas a gente vai ouvir ele agora porque ele tem detalhes desse caso, né? Ele vai falar exatamente o que aconteceu, o que pode ter levado esse crime. Delegado, o senhor está ouvindo, né, aí, mas eu queria que o senhor já falasse para a gente o que levou a esse crime, o que, né, teria levado ele a matar a esposa dele, a ex-companheira. Provavelmente um sentimento de posse, um ciúme exacerbado, que fez com que ele, na última madrugada, invadisse a residência e efetuasse 3 disparos a queima-roupa de uma forma covarde em desfavor da vítima, que teve morte instantânea. Como que ele conseguiu acessar esse condomínio, delegado? Nós estamos investigando como ele conseguiu passar pela guarita, uma vez que é um condomínio fechado e guarita controlada.
Delegado, e já tinha um ano, né, que tinha essa medida protetiva contra ele. Ele tinha descumprido já nesse período? Não chegou para a polícia nenhuma informação de descumprimento de medida protetiva. Em maio de 2020 foi registrada a última ocorrência, foi decretada a medida protetiva e só agora chegou já esse fato horrendo ao conhecimento da polícia. Você tem detalhes de como que foi essa morte dele? Como que aconteceu, né? Ele acabou se matando? Ele estava sendo perseguido pela Polícia Civil de Goiás, em São Gabriel, e cometeu autoextermínio. Se matou com um tiro na cabeça. Delegado, e como, tem alguma informação assim de como que ele agia com a vítima? Ele era violento? Ele era uma pessoa possessiva, não aceitava o fim do relacionamento, era também, segundo relatos da própria vítima quando em vida, viciado em drogas, álcool e tinha alguns transtornos psiquiátricos. E delegado, conta pra gente um detalhe dessa informação. Esse homem entrou nesse condomínio sem autorização. A vítima tinha contra ele uma medida protetiva que foi impetrada pela justiça em maio do ano passado. Ela queria estar afastada dele. Como é que ele conseguiu chegar até a casa dela, que é numa quadra um pouco mais afastada da guarita de entrada desse local? Segundo relatos de familiares, havia a orientação para a guarita de que ele não entrasse. A entrada dele no condomínio estava vedada. Então nós estamos verificando como ele conseguiu entrar, sendo que estava em vigor desde maio do ano passado uma medida protetiva que impedia a aproximação do autor. Delegado, o senhor está ao vivo no Balanço Geral. Conta pra gente detalhes da relação conflituosa. A Marley, ela se separou do Giovanni, por quê? Em razão da forma como ele se comportava. Era uma pessoa possessiva, agressiva, extremamente nervoso, usuário dependente de álcool, drogas e tinha também transtornos psiquiátricos. Então, a vítima, de uma forma acertada, se separou dele em maio de 2020, mas, infelizmente, foi vítima desse feminicídio, desse crime hediondo na última madrugada. Delegado, ele já tinha passagem pela polícia? Estamos aqui no SBT Brasília ao vivo? Segundo nós pudemos verificar, um crime premeditado, uma vez que ele chegou com a arma já na residência, e ele tinha passagens exatamente por Maria da Penha, tendo como vítima a própria ofendida do caso em questão. Aí vale lembrar que... O filho de 18 anos dele também teria visto esse crime. Ele chegou aqui, falou alguma coisa? Como que foi esse crime? Exato. Um dos filhos estava na residência e testemunhou essa agressão, esse feminicídio. Eles estavam dormindo, ele deu detalhes. Estavam dormindo quando ele invadiu a residência. Acordaram, iniciou-se uma discussão entre o agressor e a vítima, quando então ele efetuou os disparos. Delegado, ele estava morando onde? Tem essa informação? Porque o senhor disse que antes dele mudar para a casa dela, ele morava em Samambaia. Eles são primos de primeiro grau, ela acabou abrigando ele. Onde que ele estava residindo hoje? Nós não sabemos dizer onde ele residia no momento, uma vez que não houve nenhum outro registro de ocorrências em seu desfavor. Mas sabemos do desfecho trágico. Nada o impediu de entrar na residência e concretizar o seu ímpeto criminoso. Tem essa informação que ele trabalhava na SEB, estava afastado, inclusive o colega estava comentando sobre isso. Para tentar identificar ele a localização. Seria funcionário da SEB, estamos ainda tentando verificar, o que se torna, no caso, irrelevante, porque ele não portava arma. E delegado, houve uma notificação assim logo após o crime da autoria do Giovanni na morte da Marley. Foi emitido um alerta para tentar localizar o carro da vítima. E o que é que acontece a partir daí? Após o cometimento do crime, a 13ª DP foi cientificada. Esse alerta foi repassado para as polícias civil e militar do entorno, numa ação de parceria há muito já existente, quando então, já pela manhã, a polícia de São Gabriel, estado de Goiás, perseguiu esse criminoso e ele, num segundo ato covarde, tendo sido o primeiro feminicídio, ceifou a própria vida, utilizando a mesma arma, o mesmo revólver com o qual ele matou a vítima. E o que é que os familiares... Neila, acabamos de ouvir o delegado Hudson Maldonado aqui na 13ª DP. Ele falou que ao vivo para o SBT Brasília. Então,